Oi, eu sou a Pichu. Na aula anterior, na aula 14, a gente começou o tópico de estatística falando sobre frequências e hoje, na continuação desse tópico de estatística, a gente vai ver medidas de tendência central. Então, a gente vai ver algumas medidas de tendência central, começando pela média aritmética. A média aritmética é a mais conhecida, né? E é a soma dos termos dividido pelo número total de termos. Também vamos fazer um exercício de média aritmética ponderada, que é quando tem pesos. Então, os valores multiplicados pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos. A mediana, ela tem dois casos aqui. Se o número de termos for ímpar, a mediana vai ser o valor do meio, o valor central. Se o número de termos for par, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores centrais. E por último, a última medida de tendência central é a moda, que é o valor que ocorre com maior frequência, com mais frequência. Então, vamos começar pela média aritmética, que é a soma dos termos dividido pelo número total de termos. Para a gente ver cada uma dessas medidas centrais, eu trouxe um exercício para a gente poder trabalhar esses conceitos já praticando. Esse exercício número 1, tirei do Enem. A tabela a seguir mostra a evolução da receita brutal anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 até 2011, e escolhe as 2 empresas de maior média anual. As empresas que este investidor escolhe comprar são, e aí tem algumas alternativas. Então, para resolver esse exercício, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar calcular a média de cada uma delas, aqui são 5, e as que tiverem maior média anual são as que esse investidor vai comprar. Então, a gente vai calcular a média de cada uma delas e analisar quais são os 2 maiores valores. Começando pela primeira linha de alfinetes V, a gente tem pela tabela aqui em 2009, 200 milhares de reais, depois 220 e 240. Para fazer a média aritmética, a gente vai somar esses 3 valores e dividir pelo número de termos, que nesse caso é 3. Então, 200 mais 220 mais 240 dividido por 3, que vai dar 660 dividido por 3, que é 220 milhares de reais. Para balas W, a gente vai ter 200 mais 230 mais 200 dividido por 3. Essa soma aqui no numerador vai dar 630, que dividido por 3 dá 210 milhares de reais. Próximo, chocolate X, 250, 210 e 215. Vai somar e dividir por 3 para achar a média aritmética. Essa soma vai dar 675, que dividido por 3 é 225. Pizzaria Y, 230, 230, 230. Soma tudo e divide por 3. Nesse caso, como é sempre o mesmo valor, esse valor vai se manter como média aqui. Mas dá para fazer também a soma e dividir por 3 para chegar nessa mesma quantidade. E por último, a tecelagem Z. 160 mais 210 mais 245 dividido por 3. A soma dá 615, que dividido por 3, 205 milhares de reais. A gente estava procurando as 2 maiores médias, que os 2 maiores valores aqui vão ser o 230 e o 225. Então, a gente está procurando a alternativa que tenha pizzaria Y e chocolate X. Voltando aqui para o enunciado, pizzaria Y e chocolate X vai ser a alternativa D, então a resposta correta desse exercício. Exercício número 2, aqui a gente vai aplicar o conceito de média aritmética ponderada. Luana é aluna do 3º ensino médio. No primeiro bimestre, ela tirou 8 na prova de matemática. No segundo e terceiro bimestres, ela tirou 7 e 7,5, respectivamente. Sabendo que as provas dos bimestres ímpares possuem peso 2 e as provas dos bimestres pares têm peso 3, quanto ela precisa tirar no quarto bimestre para passar com média 7? Então, para organizar esses dados, a gente pode fazer uma tabelinha.
né? Tem bimestre 1, 2, 3 e 4. Ela tirou 8 no primeiro bimestre, 7 no segundo, 7,5 no terceiro, e ela quer saber, a pergunta é quanto ela precisa tirar no quarto bimestre. Então, eu vou chamar de N a nota que ela precisa tirar no quarto bimestre. E ele também dá a informação de que as provas têm pesos diferentes. Então, bimestre ímpar tem peso 2, bimestre par tem peso 3. Então, 1 e 3, que são bimestres ímpares, vão ter peso 2. E 2 e 4, que são bimestres pares, vão ter peso 3. E ela quer tirar a média 7 na escola, na matéria de matemática. Então, para saber a nota que a Luana precisa tirar, a gente vai fazer uma média aritmética ponderada, porque agora elas têm pesos, as notas têm pesos diferentes. Então, para isso, a média que ela quer tirar é 7, e a gente vai calcular dessa forma, a nota multiplicada pelo respectivo peso, então 2 vezes 8, mais 3 vezes 7, mais 2 vezes 7,5 aqui, e 3 vezes N, dividido pela soma dos pesos. Então, 2 mais 3 mais 2 mais 3, que é o que aparece aqui no denominador. 2 mais 3 é 5, mais 2 é 7, mais 3 é 10. Então, o denominador aqui é 10. A minha média 7 aqui manteve. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 7,5, 15. E 3 vezes N fica 3N mesmo. Esse 10 dá para passar para o outro lado multiplicando. 7 vezes 10 é 70. E 16 mais 21 mais 15 é 52. Dá para passar também o 52 para o outro lado subtraindo. 3N é igual a 70 menos 52, que é 18. Então, o N vai ser 18 dividido por 3, porque esse 3 passa para o outro lado dividindo. E 18 dividido por 3 é 6. Então, o N, a nota que ela precisa tirar, é 6. Então, como resposta final, para ter média 7, ela precisa tirar 6 na prova do quarto bimestre. Exercício 3. Um pescador fez um levantamento das medidas dos comprimentos dos peixes que ele pescava durante uma semana. Qual é o valor que representa a mediana desses dados? Então, lembrando que a mediana é o valor central. Então, ele trouxe aqui uma tabela com as medidas em centímetros dos peixes A, B, C, D, F e G, até o G. Para achar o valor central, a gente precisa organizar esses dados na ordem crescente. Eles não podem estar de qualquer forma aqui, tá? Sem ordem nenhuma. Então, nós vamos organizar primeiro em ordem crescente para poder achar a mediana. A ordem crescente vai do menor número até o maior. Então, o menor é o 12, então a gente vai começar com o 12 e vai acrescentando os valores até o valor mais alto, que nesse caso é o 29, é o peixe D. Então, é 12, depois é o 15, referente ao peixe B, 16 do peixe C e também 16 do peixe F, 19 do peixe G, 26 do peixe A e 29 do peixe D. E para achar a mediana, então, agora a gente vai pegar o valor central. O valor central que a gente pode fazer aqui é anulando os valores das pontas até achar o valor central, que nesse caso é o 16, sobrou 16 aí no centro. Então, a mediana é 16 centímetros. Exercício número 4, que eu tirei da prova do Enem. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 é... Então, novamente, ele quer a mediana. Então, a gente iria precisar organizar aqui os dados em ordem crescente. Para evitar escrever todos esses dados novamente, a gente pode ir riscando, cortando um valor pequeno com um valor grande, o menor com o maior, até chegar nos valores centrais. Então, olhando esse gráfico, o menor valor é esse 6,8 aqui. E eu posso cancelar ele com o maior valor, porque lembra que a gente quer achar o valor central. A gente está estudando a medida de tendência central, né? Então, eu vou cancelar o menor, que é 6,8, com o maior, que é o 9.
Depois, deixa eu ver, o menor é o 7,5 e o maior 8,9. Depois 7,6 com 8,6. 7,6 de novo aqui com 8,5. 7,7 com 8,5. 7,9 com 8,2. E aí agora sobraram dois valores. Então, no exercício anterior, a gente tinha um valor central só. E aí era fácil achar a mediana, era só o valor central. Mas agora a gente tem dois valores. Então, para achar a mediana, a gente vai fazer a média aritmética entre eles. Então, soma e divide por 2, porque tem dois termos. 7,9% mais 8,1% dividido por 2 é 8%, que aí bate com a alternativa B. Exercício número 5. Dê a moda de cada um dos conjuntos apresentados abaixo. Letra A. Então, aqui tem um conjunto com vários números, 1, 5, 7, 9, 7, 2, 6, 4, 4, 1, 4. E quando a gente está falando de moda, a gente quer o valor que ocorre com mais frequência. Então, olhando para esses números que ele deu na letra A, qual é o número que mais aparece aqui? É o número 4, né, que aparece 3 vezes. Então, a moda vai ser o número 4. Letra B. Agora ele deu 2, 4, 1, 7, 9, 7, 1. Qual é o valor que mais aparece aí? Então, esse aqui é um pouquinho diferente, porque não tem um valor que aparece mais vezes. Tem o 7, que aparece 2 vezes, e o 1 também aparece 2 vezes. Então, como eles aparecem uma mesma quantidade de vezes, que é 2, né? 2 uns e 2 sets, então aqui a moda vai ser tanto 1 quanto 7. Quando isso acontece, a gente fala que esse conjunto de dados ele é bimodal. Bi porque ele tem dois valores de moda, dois valores que aparecem com a mesma frequência e que é a maior frequência dentro desse conjunto de dados, tá? Então, pode ter mais de um valor de moda, igual nesse caso que é bimodal, tem dois valores, mas também pode ser trimodal e assim por diante, tá? E por último, esse conjunto C. Ele dá os números 121, 367, 412, 508, 481 e 495. Nesse caso, se vocês separaram, não tem nenhum valor que repete. Então, agora, a gente fala que ele é amodal, ou seja, não tem moda. Todos os números aqui aparecem com a mesma frequência e nenhum deles aparece com uma frequência maior do que o outro. Então, ele é amodal, não tem moda. Finalizamos os exercícios e o estudo de medidas de tendência central, e por hoje é só. Bons estudos!